Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV que nos acompanham por diversos lugares desse mundo. Eu estou aqui em Portugal, o pessoal que nos acompanha também nos Estados Unidos e Brasil. Mais uma edição do nosso programa que vai falar tudo sobre o mundo da política, seja no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, cada vez mais internacional esse nosso X da questão. Começa apresentando o nosso elenco estrelado de hoje. Estamos desfalcados, né? Na ponta direita nós temos Renato, nosso querido jornalista experiente. Renato Ferreira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Eudes. Boa tarde, boa noite, bom dia aí para os telespectadores, né? Que estão aí nos ouvindo de algum lugar no mundo, né? Boa tarde também ao professor Pilão, hoje sem a presença aí do nosso querido Silvio lá dos Estados Unidos. Mas vamos aqui, né? Nesse dia 14 de março, para mais um X da Questão. Estou aqui, como sempre, né? Quase sempre, na magnífica Vila São Francisco, São Paulo, quase divisa com Osasco. E por aqui agora, no meu computador, 27 graus aí, né? Nós estamos aí há poucos dias do inverno, né? Esperar aí que venha um clima melhor, não um inverno proporcional ao calorzão, porque aí também a gente sofre muito com o frio. Mas vamos aí para mais um X da Questão, para comentar os principais assuntos políticos, econômicos, esportivos, nem tanto, né, do Brasil e do mundo. Muito bem. No centrão de hoje aqui, hoje, exatamente ao centro do nosso programa, tem o professor Pilão, querido professor Pilão, diretamente do Principado Independente de Moema. Pois é, o Principado Independente de Moema também está com sol bonito, está um dia bonito aqui. Mas eu acho que hoje o programa devia ser sobre futebol. Não sei por que hoje não vamos falar sobre futebol. Eu acho que devia falar sobre futebol. Você não acha, ou eu disse? Não acha que devia falar? Você também não acha, Renato? Eu não entendo isso, sabe? Mas enfim, muito boa tarde, boa noite e bom dia, como diz o meu amigo Renato, para todos que nos assistem, não importa que horas do dia, em que lugar do mundo. E um abraço para o nosso amigo Silvio, que não pôde estar conosco, mas está tudo bem. A semana que vem ele estará aqui junto conosco. Jefferson, um abraço para você também. Eu acho isso de uma falta de elegância, entendeu? A gente aqui tentando falar de assunto sério. Eu sempre convidando o professor Pilão, o Renato, e os caras vêm com esse tipo de piadinha de mau gosto. Está proibido falar de futebol hoje nesse programa. Senhores, está proibido falar de futebol, mas tem muita coisa para a gente conversar, porque essa semana, bom, desde que a gente começou o X da Questão, teve semana tranquila, vocês se lembram? Eu começar falando assim, não, hoje está suave. Não, sempre a semana está cheia de polêmicas e a gente começa com mais algumas de hoje. Eu quero começar falando, talvez, de um tema que esta semana está em ebulição, mas nós vamos ver, na verdade, a coisa ferver daqui para frente. O julgamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora já tem data marcada, tanto o julgamento, né? O início que seria o início do processo de julgamento, mas com um pouquinho de antecedência, programado também manifestações para pressionar o judiciário brasileiro já neste domingo, dia 16. Eu quero começar essa conversa com o professor Pilão. Pilão, assim, é difícil da gente falar deste julgamento sem dizer que o Bolsonaro já está condenado, né? Não precisava do julgamento. Não, só falta publicar o acórdão, né? O resto já está... Não é acórdão? No Supremo é acórdão ou não? Eu não sei se no Supremo é acórdão, não sei se é esse nome que é dado. Mas, enfim, só falta... Acordo. Acho que lá é acordo. Acordão, então não é acórdão, é acordão, né? Mas o acordo está bem feito e vão, sim, sem dúvida nenhuma, vão condenar o Bolsonaro. A gente já fala disso há algumas semanas, né? Então, qualquer um que tenha um mínimo de leitura do cenário político brasileiro sabe que é isso que vai acontecer, porque a esquerda está tirando todos os adversários possíveis e imaginários da frente para ver se consegue reeleger o Lula, né? Eu, particularmente, acho que o Lula tem muita chance, falo isso toda semana e sou malhado aqui, me chamam de Fabianinho por isso,
mas eu continuo achando que o Lula tem muita chance. E as chances, meu amigo Eudes, elas não são pequenas porque tem muita gente pendurada. Muita gente que eu estou falando é muito eleitor pendurado no governo. E isso faz toda a diferença, não só porque a gente sabe que temos aí um judiciário ativista, né? Mas também por questões econômicas que regem o país. O Brasil é um país pobre, né? Todos nós sabemos disso. E as ajudas que são dadas pelo governo são ajudas que fazem a diferença para grande fatia da população. Nós estamos falando de quase 60 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. E agora nós tivemos ontem o Lula assinando, né? Porque ele não aprova, quem aprova é o Senado e a Câmara, mas ele assinando uma medida provisória a respeito de consignado para CLTistas, né? Para pessoas com CLT, para MEI e assim por diante. Isso representa alguma coisa como 47 milhões de pessoas. Então, ele já tinha 60 milhões de pessoas penduradas nele através do Bolsa Família e outros tipos de vantagens que ele tem dado para a população mais pobre. Não estou aqui falando mal do Bolsa Família ou de qualquer projeto, porque os projetos são necessários. A gente sabe que o pessoal não consegue sobreviver. Eu falo mal da continuidade deles, né? Você não pode ter um programa que se chama Bolsa Família há 20 anos e continuar com esse mesmo projeto. Significa dizer que ele não deu certo, porque ninguém sai do Bolsa Família. Se ninguém sai do Bolsa Família é porque ele não deu certo. Mas, enfim, agora nós vamos ter também o crédito consignado, e isso que ele está fazendo é um problema muito sério, porque todas as ações que ele faz são ações para ver se melhora um pouco a popularidade dele, né? E melhorar a popularidade dele, para ele, aqui no Brasil, é gastar dinheiro. E gastar mais dinheiro significa mais inflação, mais dificuldade para o povo brasileiro. Então, é um problema sério, porque a gente não tem saída, né? É um nó, né? Nós estamos num nó, e esse nó é praticamente sem capacidade de desatar. Então, esse nó vai ter que dar algum jeito. Eu acho que esse jeito, só se a gente tiver uma grande bancada de direita em 2026. Eu acho que em 2026 a questão não é a presidência da República, mas a questão em 2026 é um Senado bem afinado com discursos de direita. Eu acho que presidência não tem chance. É a minha leitura, não significa dizer que se continuar ruim como está, que ele não perca, né? Mas é que tem quase 2 anos, e 2 anos com dinheiro na mão dá para fazer muita coisa, né? Mas é isso, meu amigo Wilson. Ô, Renatão, o Pilão já entregou a toalha, né? Já jogou a toalha e já, assim, se demonstra pessimista se você olhar sobre o olhar da direita, de quem gostaria de não ver mais o Lula presidente. E aí a gente volta no tema, que é o julgamento do Bolsonaro, que é nitidamente uma tentativa não só de tirar o maior nome da direita do jogo, mas de assustar quem esteja à direita e que queira fazer um enfrentamento mais como Figadal, né? Como o Freixo Salazar diz, né? Mais com o fígado, uma coisa mais ostensiva com a direita. Eles querem voltar a ter a tal da direita permitida. Tem o Tarcísio, que tenta fazer um pouco esse charme de ser uma direita permitida, né? O Tarcísio está tentando ficar numa posição não tão radical, e eu falo tudo isso para dizer, você acha que julgamento de Bolsonaro marcado, essa tentativa desesperada do governo de empurrar qualquer tipo de problema com a barriga para a próxima gestão, ou seja, eles vão gastar mesmo, esquece, não vai mudar nada. Eles vão continuar gastando e enterrando o Brasil para ver se ganha a eleição. Você acha que domingo agora, uma manifestação gigante ou uma manifestação que seja um fiasco pode ser uma esperança ou uma pá de cal nesse julgamento de Jair Messias Bolsonaro? Olha, eu, professor Pilão, Jefferson e nossos telespectadores, zero surpresa, né? Essa pressa absurda do julgamento já marcado agora para o dia 25, né? Na primeira turma. Então lá vai ser 5-0, e se o Barroso pudesse ir para lá também, seria 6-7, mesmo numa turma de 5. Então é surpresa zero aí para aqueles, como o professor falou, faz uma leitura mais tranquila, né, do cenário político brasileiro. Para mim é o seguinte,
eu acho que eles estão aumentando, né, a potência da bala no tiro que eles dão no próprio pé. Porque tem um negócio também chamado insegurança jurídica no Brasil. E pelo que aconteceu nos últimos anos aí, com a Lava Jato, derrubada pelo próprio STF. A Lava Jato, que para mim foi o maior processo de depuração, né, contra a corrupção no Brasil. Primeira instância, tudo normal, segunda instância, lá do Tribunal Regional de Porto Alegre, depois no Superior Tribunal de Justiça, no próprio STF, e eles conseguiram derrubar só para livrar o Lula e fazê-lo presidente. Então, essa insegurança jurídica me dá a esperança do quê? De que daqui a pouco tempo isso vai ser tudo revertido. Porque o TSE, nós temos que saber que o TSE é muito forte e vão ocorrer mudanças ali. Inclusive, no processo eleitoral de 2026, quem vai estar presidindo o TSE, se eu não me engano, vai ser um dos ministros indicado pelo Bolsonaro. Acho que é o Cássio. O outro vai ser vice. Tá entendendo? Então, no TSE, tudo muda. Porque agora, por que o PT está desesperado? Simplesmente porque ele está vendo o apoio do Centrão, pode ser um jeito do Centrão se valorizar também, mas ali é bem próximo de um apoio ao processo de anistia, que para a esquerda não vai passar de jeito nenhum, mas é o Congresso que decide, até certo ponto. Se o Congresso definir ali que vai ter o processo de anistia para todos ali, posteriormente, até para o próprio Bolsonaro, tudo muda. E o que não muda no Brasil? Né? Então, para mim, é um tirambaço no pé. Eles vão passar como trator, porque o que o governo e o STF quer? Não entrar isso em 2026 para não afetar o processo eleitoral, não é isso? Agora, você imagina um processo desse tamanho ocorrer tudo agora em 2025. Isso é passar como um trator, porque agora vocês viram que eles ficaram meio assim, preocupados, meio perplexos, porque tem um advogado de um dos acusados lá, que trouxe para ser testemunha Lula, o próprio ministro. O cara falou, eu em sã consciência, jamais eu iria trazer um ministro para ser testemunha. Mas ele falou, no processo judiciário brasileiro, que acontece? Um processo livre, né? Um processo democrático. Se o cara é vítima, ele tem que ser ouvido. Ué, não é? Ele é vítima e não vai ser ouvido? Então, é um negócio, tudo tem para postergar, não de má fé, mas ouvir tantas pessoas, inclusive o próprio presidente Lula como testemunha, já que ele é vítima. Olha, onde estava, por quê? Porque ele falou claramente que ele e o Gilmar, não, o Careca, né, desculpa, o Xandão, quase foram mortos. Quase foram mortos. Onde estava? Quem estava perseguindo realmente com uma bazuca aí para matar, ou alguma coisa diferente, né? Que tipo de veneno, sabe? Então, essas coisas no Brasil, eu estou acostumado. Já acompanho política quase 40 anos, escrevendo sobre em todos os níveis, né, administrativo aqui no Brasil. Não é novidade, é triste essa pressa, mas para mim, ele, como o professor salientou também, já estava condenado desde que o governo armou aquele circo no 8 de janeiro. O professor deve me lembrar o nome, é um grande banco, o maior dos Estados Unidos, que mede aí as políticas, principalmente econômicas, a mudança no Brasil e no mundo, é Morgan, se eu não me engano. Tem o Morgan, mas não sei se é ele que faz. Foi ele que fez, agora, uma previsão de mudança no cenário brasileiro, confiando na alternância do poder em 2026. Os Estados Unidos não costumam errar, sabe? Para fazer uma declaração dessa, e alternância no poder não significa que vai mudar o presidente da esquerda para a esquerda, alternância de poder para a direita. Então, para mim, no Brasil, mesmo essa correria toda em condenar, nesses casos do 8 de janeiro, é uma coisa provisória, ao meu modo de ver. Assim, só fazendo um complemento com alguns números a respeito das tais pesquisas que não param de sair. Até no Nordeste, o Lula, nos últimos 3 meses, caiu 12 pontos. É um número, assim, impressionante. O Lula tinha 31%, aumentou 12 pontos a reprovação do governo Lula no Nordeste. Pulou de 31 para 43. E a aprovação caiu de 66 para 53. Ainda tem mais aprovação,
do que desaprovação no Nordeste, mas caiu. E no país como um todo, números que eu acho que são para serem analisados aqui. Eu não sei se essa gastança vai resolver, não. Mas, por exemplo, aqui, ó, desaprova no Brasil inteiro 55%, era 46% em dezembro. Aprova, caiu para 40%, era 47%. Isso mesmo. E não são, são só 4%. E aí, outra coisa que é sintomática, no público feminino, que foi primordial para a vitória do Lula, desaprova, pulou para 52%. É a primeira vez que o público feminino mais desaprova do que aprova. E o aprova caiu de 48% para 42%. São números estratégicos para uma eleição. E aí, entre o que o Pilão fala, mais pragmático, mais até... Fabianizando. E o Renato, eu tenho a tendência a dizer que o mercado e o Centrão fazem a leitura do jogo. Fazer aquela história, né? Você não consegue ter dois resultados diferentes fazendo exatamente a mesma fórmula. Quer dizer, o governo Lula está desde o início, gastando, a economia afundando. Gastar nos próximos meses não vai fazer nenhuma mudança na economia. E se isso não está agradando a população, eu tenho a tendência a entender que não vai agradar também nos próximos 18 meses que estão anunciados. Então, pode falar, Renato, com você. Só complementando, acho que você fez alusão também à minha pergunta sobre manifestações. Agora, dia 16, domingo, está sendo convocada aí uma mega manifestação para Copacabana, no Rio de Janeiro. E o Ulisses Guimarães, o grande Ulisses Guimarães, já dizia: ouçam as vozes das ruas. Então, isso aí para mim vai ser um grande termômetro, por mais que a imprensa comprometida com o sistema vai querer não mostrar, vai querer omitir, mas a realidade ela vai existir, principalmente com a força da internet, que queira ou não, a direita tem muito mais engajamento, né? Sabe fazer de uma forma assim, completamente diferente, tem um engajamento fora de série. Então ali, meu amigo, se tiver 1 milhão de pessoas, que eu acho que vai ter mais, já vai ser uma manifestação assim, fora de série, de apoio ao Bolsonaro e de críticas severas a essa pressa do STF em fazer esse julgamento aí a toque de caixa. E outra manifestação já está sendo convocada também para abril, para a Avenida Paulista e em outros lugares no Brasil. Então isso, para mim, vai ser um termômetro aí de como vai ficar o Brasil, porque se eles não querem que o julgamento entre em 2026 para afetar o processo eleitoral, vai afetar porque as ruas vão estar aí contaminadas, entendeu? Ô Eudes. Oi, pois não. Me permita 2 observações aí. O Renato tem razão, deve ser uma grande manifestação. O Renato tem razão, a chance de aprovar uma lei, um projeto de lei da anistia do 8 de janeiro, ele é muito grande. E o Renato teria razão se a gente estivesse num Estado democrático de direito. Vocês só estão esquecendo que essa não é a regra do jogo. É só esse o problema. Você mandou para a PGR a contestação de 8 réus, né? O Bolsonaro e mais 7, e os advogados, os diversos advogados foram dizendo o que é que tinha de errado. Do Bolsonaro, por exemplo, eles falaram que não tiveram acesso às provas. Eu não tenho acesso às provas, eu não posso contestar o que você está falando porque eu não tenho acesso às provas. E o Gonê virou para ele e falou assim: meu amigo, você não tem porque você não quer, tem 83 mil páginas aí para você ver. Tem provas de monte, é só você procurar. E eles estão falando, mas não tem, não está organizado. Aí ele diz assim: bom, mas aí é um problema seu, não é um problema meu. Aí você fala o seguinte, né? Mas e aí, nós não vamos ter um juiz de garantia? Quem é que vai ver se isso que está sendo feito vai dar certo ou não vai dar certo? Ele responde: não tem mais juiz de garantia, porque o próprio Supremo decidiu que não terá mais juiz de garantia. Aí falaram assim: mas o inquérito foi instaurado de ofício. Não, foi instaurado de ofício porque foi o TSE que mandou para o Supremo Tribunal Federal. Mas quem que era o TSE? O Moraes. E quem era o Supremo Tribunal Federal? O Moraes. Ah, então tudo bem, mas foi mandado de ofício, mas para um organismo diferente. Aí falaram para ele o seguinte: bom, mas aí como é que a gente vai ficar se nós temos aí um objetivo, um objeto de análise por parte do Supremo, e esse objeto de análise, a Procuradoria-Geral da República anterior disse: pode arquivar porque não tem nada,
e o Alexandre de Moraes continuou usando da mesma forma e fazendo da mesma forma, e agora arrumou 83 mil páginas de inquérito. Isso significa dizer que mesmo que passe, olha, hoje é dia 14 de março, mesmo que passe a lei para anistiar o 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que é inconstitucional, que não pode fazer uma lei para acabar com as decisões que foram tomadas pelo Supremo. Se vocês quiserem apostar, podemos apostar nisso. Então, não é uma questão da gente não ter esperança, não é isso, não. Eu só estou falando dos pés no chão. Hoje, pode ser que mude. Hoje, está desse jeito. Ouvindo o que o Pilão está falando, e eu quero só fazer um complemento para a gente encerrar, se a gente passar para o próximo. Eu entendo e faz sentido o que o Pilão está dizendo. É assim, apesar do Centrão, apesar das pressões do mercado, apesar de pressões que estão acontecendo internacionais, e não só dos Estados Unidos, essa semana o Alexandre de Moraes tomou uma enquadrada do governo da Espanha, né, da Justiça da Espanha. Quer dizer, apesar de tudo isso, essa turma está dando o tal do all-in. Eles sabem que se eles perderem o controle governamental e do poder brasileiro, a coisa vai ficar feia. Feia a ponto de ter gente que vai para a cadeia. Que, assim, não vai ser fácil. Então, eu entendo a abordagem do Pilão e acho que é uma coisa para se observar. As duas possibilidades existem realmente. Eu preciso passar para um próximo assunto, e o próximo assunto que a gente vai falar, eu acho que vamos manter no Brasil ainda. Gleisi Hoffmann assumiu, né, a coordenação política do Palácio do Planalto sob elogios à sua aparência. A gente pode fazer uma análise focando tanto a polêmica do elogio, que Lula disse no dia da sua posse, né, onde ela estava sendo oficialmente apresentada, que colocou uma mulher bonita para facilitar a interlocução com a Câmara e com o Senado, e isso pegou muito mal, até na imprensa lacradora, ele sofreu muitas críticas. Tudo bem que foram críticas muito... foi inoportuno. Críticas fofinhas, bonitinhas, mas teve críticas. Perdão. Renato Ferreira, primeiro, acerta ou erra de colocar uma radical do seu partido para comandar as ações políticas, e foi misógino ou foi fofo o comentário do Lula? Misógino, né, Eudes? Claramente aí uma questão de misoginia. E outra coisa, antes de eu abordar o caso da própria Gleisi Hoffmann, a bonitinha, segundo Lula, né? Nessa semana também, eu fiz até uma notinha, vou soltar daqui a pouco, sobre a saída da ministra da Saúde, a Nízia Fernandes, se eu não me engano, médica, discreta. Ela saiu na cara do Lula, acusando que foi vítima de uma campanha sistemática e misógina no governo. Nízia Trindade. Nízia Trindade. Obrigado, Pilão. Nízia Trindade. Na cara do Lula, num plenário lá onde estava empossando o Alexandre Padilha, com ministros, governistas, aliados, entendeu? Ela falou, fui vítima de uma campanha sistemática e misógina de desvalorização da mulher, do meu trabalho. E ela falando que está deixando um legado, que ela foi nomeada até, foi chamada até de ministra dos, né, regulação dentro do Ministério da Saúde. Então, isso derrubou por terra esse discurso vazio, diz que é o governo, né, das mulheres, tudo aquele negócio, para agora. Gente, eu conversei com bastante pessoas, eles tentam aliviar um pouquinho o Lula, pessoas da esquerda, mas não tem jeito, porque foi uma declaração muito infeliz do cara, porque fala, olha, eu estou colocando a Ingrid, a Gleisi Hoffmann, que é uma mulher bonita, para melhorar a nossa articulação, as relações nossas com o parlamento. Por isso que a direita deitou e rolou, porque foi uma munição assim de primeira, jogada nas mãos da oposição, gente. E
E a Gleisi é mulher, né, do Lindenberg Farias. São os dois ali, gente, particulação, esses dois, eles têm a mesma habilidade, né, de um elefante numa loja de cristal, gente. Não tem habilidade nenhuma de articulação, tanto é que agora aquele bolsonarista lá de Goiás, que também realmente o cara fala pelos cotovelos, falou que comparou a declaração do Lula a um cafetão. E ele não está totalmente errado. Porque, não, olha só. Não, mas olha só complementar. Foi comparado a um cafetão, porque ele falou, estou colocando uma mulher bonita, a outra frase dele ele até tirou, que foi lá envolvendo o presidente do Senado. Mas ele falou, gente, eu defendi a Gleisi, velho. Então ela está indo lá não pelos atributos de políticos, de articulação, ela está indo para ela ser bonita. É um cafetão jogando uma funcionária na mão de gangues, tá entendendo? E aí o Lindenberg saiu chamando ele de assassino. Então o clima está desse jeito no Congresso. Por quê? Porque o Lula falou que está colocando uma mulher bonita para melhorar, entre aspas, as relações com o Congresso. Foi muito infeliz e é misógino. Eu concordo que foi infeliz, eu concordo que deve e merece críticas, e eu não pelo que ele falou, tá? É pela crítica à hipocrisia da esquerda. Bom, porque ele não falou nada demais, vamos ser sinceros. Uma frase que qualquer pessoa que tenha mais de 35 anos utilizaria como forma de elogio e não com essa conotação pesada. Mas para apontar a hipocrisia da esquerda, desses excessos da turma do mimimi, da cultura woke, eu acho que tem que fazer a crítica. Acho que Gustavo Gayer, o deputado, errou, mas errou muito. E eu prefiro ter esse tom crítico e sereno quando acontece um erro da direita ou da esquerda, para a gente, e aí é uma coisa pessoal, cada um enxerga de uma maneira. Mas eu acho que ele errou gravemente. Por mais engraçado que tenham surgido os memes, tal, apesar desse Lindenberg Farias ser um escroto, assim, ser deplorável, né? Acho que, apesar de eu não gostar dele ou da própria Gleisi Hoffmann, o tipo de coisa que foi falado pelo Gustavo Gayer, ele errou muito. Pilão, misoginia, mimimi, e eu queria até uma abordagem menos sobre essa parte, você pode falar, evidente, mas da parte política. Colocar a Gleisi Hoffmann lá, ou essa articulação que tem para o Bolsonaro entrar para o governo, não há uma sinalização que, tipo assim, ó, nós vamos fazer o que a gente quer, porque o que a gente acredita é este caminho aqui de venezuelizar o nosso país, ou transformar numa república que não comunista, mas socialista, bem à esquerda, como nunca o Brasil foi nesta pegada. Seu comentário. Sim, é verdade. Eu acho que... não acho que foi misógino, não. É porque ele fala... quando ele fala de improviso, ele fala qualquer... claro que eu não vou usar a palavra que merecia, então eu vou usar qualquer porcaria, né? Mas ele fala qualquer porcaria, porque quando ele fala de improviso, ele está falando sempre, invariavelmente, para a plateia dele, porque ele não aparece em outro lugar. Então, como ele não aparece em outro lugar, ele fala na linguagem dele, para a plateia dele, para a linguagem que a plateia dele entende. Então, é um risco grande, né? Se você pegar lá o Palmeira, que falou que ele tem que sair dando entrevista, se ele continuar dando entrevista só para a plateia dele e deixarem gravar, que não tem como não deixar, ele vai, cada hora, escorregar numa casca de banana que ele vai jogar na frente, porque é o jeito dele. Ele está fazendo exatamente o que ele faz sempre, não está fazendo nada de Professor, só um segundinho. Eu acho que o nosso programa, o X da Questão, é muito interessante por causa disso, porque nós somos livres aqui nas opiniões, tanto é que a gente clama tanto por uma pessoa mais de esquerda, porque o professor tem uma opinião contrária a muitas que eu ouvi e conversei com pessoas da esquerda, chamando o Lula de misógino, por esta colocação que ele fez. E o professor acha que não é misógino. Então, mesmo aqui, nós temos opiniões divergentes, achando que a frase do Lula não foi misógina, foi porque ele fala de improviso, só que os governistas estão aí apavorados, tentando amenizar o estrago, né?
Não, peraí, são duas coisas diferentes. A frase foi misógina. Isso não tem o que discutir. A frase foi misógina, sim. Tá? O que eu estou dizendo é que ele não foi misógino, porque ele não fez essa frase nesse contexto. Ele fez a frase no contexto do povo dele, lá, brincando. Oh, agora sim, vai ter uma mulher bonita, vai ser mais fácil de conversar. É isso que ele quis dizer. Então, são coisas diferentes. Eu não estou dizendo que a frase não foi misógina, estou dizendo que ele é desse jeito, de falar de falastrão, de não sei o quê. É isso que eu estou dizendo. Uma segunda questão aí que o Eudes perguntou, como eu enxergo, Eudes? Eu enxergo assim, ó, o Lula não está com problemas? Está com tanto problema que essa mesma pesquisa que você citou aí da Ipsos, né, que se chama o instituto que fez, aí, Ipsos e PEC, ele diz que apenas 40% da população confia no Lula. Então, caiu da última para essa, caiu de 45 para 40 o índice de confiança no Lula. E subiu de 52 para 58 o índice de desconfiança. O que significa isso? Significa dizer que para ele conseguir reverter qualquer coisa, ele tem que assumir uma posição. E ele está assumindo a seguinte posição: se eu ficar bem à esquerda, eu mantenho os meus votos de origem, isso me dá qualquer coisa como 30%, eu estou no segundo turno com qualquer candidato. Então, aí no segundo turno, dependendo de quem for, né? O segundo turno ele leva ou não leva, dependendo de quem for. Mas, a princípio, eu acho que é isso. Ele está se posicionando assim: quem eu preciso? Eu preciso de pôr gente de esquerda e que faça aquilo que ele está querendo fazer. Ou seja, uma economia que não é de mercado, uma economia que é de Estado, injetar dinheiro na população, fazer a população gastar. A população gastando, eu faço a economia andar. E é verdade, só que ele está fazendo a economia andar através de subterfúgios que seriam anabolizantes, né, se a gente estivesse na academia. Então, você está fazendo músculo, você está dando uma vitamina que é proibida. E não é proibido o que ele está fazendo, mas é extremamente perigoso. Então, ele injeta dinheiro, faz a inflação subir, ele chega em 2026 com uma inflação maior e com a esquerda do lado dele, porque é o que ele está fazendo, as ações dele são todas para esta. Ontem, por exemplo, a ministra da Economia, né, do Planejamento, né, a ministra da Economia, do Planejamento, mandou para colocar no orçamento da União 7,5% de corte de despesas, que é para pagar pé de meia e para pagar Vale Gás. O que é pé de meia e Vale Gás? Mais benécias para o povo. Então, o que ele está fazendo? Um governo absolutamente estadista, um governo que gasta dinheiro e gasta dinheiro com o pobre, que ele falou lá atrás que ia pôr o pobre no orçamento, está pondo, só que ele não diz como ele vai pôr o pobre no orçamento, né? Ele só gasta, ele não diz de onde vem o dinheiro. Então, a Glaze é o perfil do que ele precisa para esse momento. É peitar a direita e dizer que vai fazer e pronto. Isso vai dar certo? Nós vamos ter que esperar um tempinho para ver. Eu acho que não dá, tá? Eu não acho que ela seja uma negociadora em hipótese alguma, não é nem um simulacro de granada de negociadora, mas é o que eu acho que ele está apostando. Ele está apostando numa esquerda mais radical. O Jefferson colocou uma coisa interessante aqui, que eu ia falar também, e ele lembrou importante. O mais ridículo dessa situação, a respeito de misoginia ou não, é que os canalhas, o cara que é da esquerda, que é político, tá, tudo bem, ele tem que fazer o jogo mesmo, mas você vê jornalista falando, não, esse Lula é um gênio. E foi a resposta que ele deu ao Bolsonaro para dizer que só tem mulher feia no PT, porque ele usou isso só como resposta. É uma piada, né? Ah, não, ele desviou o foco. Que todo mundo falava que a Glaze ia ser ruim, tá todo mundo defendendo a Glaze. Tipo, não, ele foi um idiota, como ele sempre é, o Lula, né, quando ele está falando de improviso, e arrogante, como sempre, que ele acha que ele pode falar de improviso e que isso vai dar certo. Mas eu não queria estar, quer dizer, eu queria estar no cargo do Sidônio por causa do salário, que deve ser bom. Mas eu queria estar na função do Sidônio. Eu queria o emprego e não a função. Porque, assim, deve dar desespero. Mas vamos para o próximo tema, senhores. Nós temos ainda... Só uma observaçãozinha, eu disse. O Alcolumbre vai acabar processando o Gustavo Gayer, viu? Ele vai ter problema. Vai. Corre grande chance dele ser caçado. Exatamente. Porém, tudo bem que são dois peixes e duas medidas, não faria se fosse um cara
de esquerda, de direita, de não sei o quê, está tudo certo, a gente sabe disso. Mas é merecido, é merecido. Ele errou, ele exagerou, e ele tem que pagar por isso. A gente torce para que todos paguem, né? Não só sim, esse. sim. Gente, eu vou para mais um tema aqui, e nós vamos finalizar o nosso programa um pouco mais cedo hoje. E eu vou explicar depois os bastidores para vocês, tá? Vamos lá, próximo tema para a gente falar. Eu acho que o mais importante, assim, só uma pincelada. Aqui em Portugal a coisa também está feia. O primeiro-ministro acusado de não é corrupção direta, mas de ter vantagem no cargo. E teremos novas eleições, né? Portugal fervendo também nos bastidores da política, mas eu acho que mais importante do que esse tema, em termos mundiais, é a gente falar a respeito do cessar-fogo. Ou não, né? Porque ele foi proposto pelo Trump, cessar-fogo da guerra Ucrânia e Rússia, aceito pela Ucrânia, e ontem Putin, numa coletiva de imprensa, falou: olha, é muito boa essa ideia do cessar-fogo, a gente gosta tal, mas falta uns detalhes aí, quer dizer, ele não acertou que está tudo ok. E aí o Trump tem que fazer o trabalho dele agora, né? Tem que mostrar que ele é realmente o maior líder deste planetinha chamado Terra, ou ele vai ficar no bolso do Putin. Eu acho que ele vai conseguir fazer esses ajustes, mas quero ouvir a opinião de vocês, começando com o professor Pilão. Vamos pegar as duas coisas de uma vez aí, né? Então, o nosso amigo Montenegro, aí, aliás, o seu amigo, né? O seu primeiro-ministro recebeu um voto de confiança, né? Ou melhor, de desconfiança, né? Recebeu um voto ele não conseguiu a aprovação do voto de confiança. Isso, então recebeu um voto de desconfiança, né? Estão desconfiando que ele está enfiando a mão. Então, vamos nós de novo e vai o Marcelo Rebelo aí convocar outra eleição. E eu acho que o próximo também vai ter problema. É muito diluído o poder aí em Portugal, né? É uma coisa difícil de conseguir levar, não é muito fácil, não. E quando você pensa em termos do modelo de governo, né, português, você precisa ter maioria, né? Porque você está falando de um governo que depende de maioria no Congresso. Diferentemente de um governo de coalizão, né? Precisa de ter realmente, né, a maioria do Congresso. E indo para a guerra, eu acho que sai, sim. Eu acho que sai por dois motivos. Primeiro, porque a Ucrânia quer. Segundo, porque a Rússia quer. Os dois querem. Então, não é tão difícil assim. Vai ter que aproximar um pouco, né? Vai ter que fazer um processo de aproximação. E esse processo de aproximação acho que vai passar por ter que entregar uma parte do território que foi conquistado pela Rússia, vai ter que entregar para a Ucrânia, e a Ucrânia vai ter que ceder algum território oficialmente para a Rússia. Provavelmente lá aquela região que ela já tinha vai continuar sendo dela, e aí sim, oficialmente, não se discute mais isso. E eu acho que o Putin vai fazer um determinado acordo que permite ele ter alguma segurança de fronteira, né? Porque a gente tem que lembrar que a guerra, pelo menos é o que foi dito, né? Foi o motivo a Rússia deu para poder fazer a guerra, né? Que ela queria ter segurança de que a Ucrânia não entraria na OTAN, que a OTAN não ficasse no quintal dele. Então, o Putin falou assim, ó, se vocês não entrarem na OTAN, não tem guerra, eu não invado. Você diz aí, eu não entro na OTAN, declara que você não entra na OTAN e não tem guerra, a gente não guerreia. Aí ele falou, não, porque eu quero ser... E aí ele levou uma esfrega boa, né? E hoje tem mais ou menos 20% do território ucraniano sob domínio da Rússia. Eu acho que qualquer coisa como 10%, 12% vai continuar e o restante o Putin vai devolver e vão fazer um acordo. E tem que fazer, não dá para continuar, né? Já tem 3 anos. Muito bem. Renato Ferreira, no pique, seu comentário. E depois eu vou me desculpar com vocês nos bastidores. Pode deixar isso online aqui. Eu vou explicar para vocês na sequência, fora do ar aqui, a motivação dessa aceleração da minha parte aqui. Pode deixar, Eudes, que aqui vai no pique mesmo, lembra do meu tempo de rádio, inclusive, vai era no pique mesmo, e é o seguinte, Portugal, né, deixar mais para o Eudes realmente, hoje ou depois, nos próximos programas, comentar realmente como é que está a política aí. Eu só estive uma vez em Portugal, foi em 2016, e eu estava de carro alugado em Porto, mas eu tomei um táxi para ir para um dos pontos turísticos lá do Porto, e um taxista conversando falou, eu não sei como vocês conseguem conviver no Brasil com 60 mil mortes violentas, assassinatos por ano.
Isso foi em 2016. Agora isso deve ser muito mais, entendeu? E gosto de Portugal também, porque tem um regime que eu tenho muita simpatia, que é o parlamentarismo, entendeu? Acho que o Brasil deveria seguir por esse caminho, que é um caminho mais tranquilo, com mudanças no governo sem grandes traumas. Sobre o cessar-fogo lá entre Ucrânia e Rússia, eu acho que vai sair sim, porque, como o professor bem salientou, os dois lados querem, e o grande vitorioso disso aí, mesmo antes de tomar posse, chama-se Donald Trump, porque ele fez o cessar-fogo, pelo menos, primeira parte lá em Gaza, e agora vai terminar com a guerra também da Ucrânia, que faz 3 anos, porque tanto o Biden como todas as lideranças europeias mostraram-se fracas para acabar com essa guerra absurda, ok? Bom, então eu acho que é isso, né? Indiscutivelmente podemos reclamar do Trump aí o que nós quisermos, mas que ele tem feito tudo que ele prometeu na eleição, ele tem. Então, disso não dá para reclamar. Bem, nós perdemos o Eudes, né? Porque ele caiu, como eu comentei, e não só caiu, mas nós recebemos agora uma informação dele que acabou a bateria. Então, acabou a bateria, ele realmente caiu. E nós vamos fechando por aqui, porque já estava previsto que seria um pouco menor mesmo, Renato. Então, eu passo para que você se despeça dos nossos espectadores e aí a gente fecha na sequência o X da Questão de hoje, dia 14 de março de 2025. Ok, professor Pilão, meus amigos telespectadores da Connect TV, foi um prazer fazer mais esse X da Questão, nesse 14 de março aqui, com você, Pilão, com o Eudes, com o Jefferson lá de Barueri, e na próxima semana estaremos aqui de novo a postos, né, para mais um X da Questão. Tchau, Renatão. Dia 21, então, aqui de volta, e aí nós vamos comentar a respeito dessa atividade que terá no final de semana, né, a manifestação do 8 de janeiro, vamos ver como é que ela vai ser, qual é a repercussão que vai ter aqui no Brasil, a gente conta para vocês, tá bom? Então, meus amigos, um bom final de semana a todos. Eudes, que não está mais conosco, mas com certeza nos assistirá também, um bom final de semana. Renatão, bom final de semana. O Silvio, que não pôde estar conosco. O Jefferson ali na retaguarda e toda a nossa plateia espectadora. Estamos por aqui na semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.